Senhor me apacenta, Ele não me falta. Deitar-me faz em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas. A sua vara e o seu cajado não me faltam. Senhor, mais uma vez reunidos, viemos te pedir a sua condução, para que possamos dar sequência e cumprimento aos nossos compromissos. Que o Senhor envolva a todos nós, segundo as nossas necessidades, e também aos nossos familiares, aqueles com os quais convivemos e que também temos compromissos. Que a tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos falar o capítulo 53, Compromissos em Nós, do livro Justiça Divina. Dá para ter uma ideia assim, do que pode ser o assunto dessa lição? Quais são esses compromissos? Vocês têm algum palpite? Alguém leu a lição antes? Parece que não, né? Então é palpite. Quem tem um palpite desses compromissos em nós? Essa aqui já chegou quente, né? Chegou programação que a gente tem. Tá, eu quero mais específico. Tem a ver, sim. Que programação é essa que a gente traz? Qual trabalho a gente vai exercer? Em que Trabalho, a família, o propósito. profissão. Todos nós, antes de encarar, nós temos uma programação de vida. Seja no sentido de reaproximar aqueles desafetos, ajudar aqueles também e ser ajudados, criar aquele vínculo de amizade onde não existia. Mas o principal é o progresso espiritual. Resumiu. Então, dentro do que o Valdemir trouxe, a reaproximação, né, dos desafetos para gerar afetos. Pode ser um compromisso também. Esse é fácil? Não. Não? Eles nos conhecem. Então, nós podemos ver, de um modo geral, todo mundo localiza os seus compromissos, né? No campo profissional, familiar, comunitário, religioso, no campo da mediunidade, muitas vezes, né? E assim vai, perante a coletividade, perante o país, o nosso mundo. Então, se a gente for olhar, são vários os compromissos. E cada um de nós tem uma competência em um certo nível, de acordo com o progresso que a gente alcançou. Então, todos nós não vamos ter iguaizinhos os compromissos. Tem encargos que são mais pesados, tem encargos que são mais simples, mas como que cada um vai vivenciar esse compromisso é de cada um, porque às vezes aos meus olhos o seu é bem simples, mas na sua vivência é algo que te exige muito. Então, a gente precisa diferenciar. Aí no livro Céu e Inferno, quando Emmanuel fala a respeito dos compromissos, ele vai falar em torno do capítulo, na primeira parte, o capítulo 3 do livro Céu e Inferno, no item 13. Então, eu selecionei aqui
algumas frases desse item 13, para a gente começar a refletir e depois ir para o texto. Então, olha só. As atribuições dos espíritos são proporcionadas aos seus progressos, ao seu progresso. As luzes que possuem, as suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Vou ler tudo, a gente volta. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Vamos voltar. O que a gente pode entender por atribuições? As atribuições dos espíritos. Hã? São encargos, né? Os encargos, as tarefas, as missões, né? Os compromissos, para a gente usar a mesma linguagem do capítulo de hoje. Então, os compromissos, as tarefas, as missões que são dadas aos espíritos são proporcionais ao seu progresso. Então, se eu tenho muito progresso, se eu já sou um espírito mais evoluído, como que vai ser a minha atribuição? De maior responsabilidade, né? Se eu tenho menos progresso, vai ser proporcional àquele estágio em que eu estiver, ok? Até aí? E também proporcional às luzes que possuem. O que a gente entende por luz? Conhecimento, entendimento. É o que nos ilumina, né? O grau de conseguir exercer algo de uma forma tranquila. Então, são as luzes que possuem suas capacidades, até quanto eu sou capaz de realizar. Experiência, o que é experiência, gente? A pessoa já passou por algo semelhante, então você tem uma experiência. Quando a gente vai contratar um trabalhador e a gente não quer que venha virgenzinho, a gente pede experiência, não é? Precisa ter um pouco de experiência, vai trabalhar no caixa, vai atender o público. Então, ali, as atribuições que são dadas aos espíritos é de acordo com o seu nível de progresso, luzes, conhecimento, capacidades, experiência e grau de confiança. Olha que interessante. É como se Deus confia em você. Essa missão aqui, acho que você vai levar em frente de forma tranquila. Então, tem que ter a confiança do Senhor. Um espírito muito evoluído vai ter um encargo muito grande, né? Por exemplo, Jesus. Jesus é um Cristo, ou seja, ele está na categoria dos espíritos puros no topo, se é que tem topo dentro de espírito puro, né? O Cristo, ele já cuida de planetas e outros de galáxias. Então, a gente vai vendo que, nossa, lá nessa categoria tem uma grande capacidade, o encargo que o Senhor dá e é proporcional à luz que ele tem, à experiência. Então, para Jesus coordenar e criar outro planeta hoje, é mais experiente do que antes, né? Então, ele já criou a Terra, já ajudou a criar a Terra. E nem favores, nem privilégios existem. É de acordo com o mérito. Ou seja, o mérito é aquilo que eu fiz por merecer, né? Eu conquistei aquele encargo, aquela capacidade. Então, tudo é medido e pesado na balança da justiça divina, né? Peraí, gente, apareceu um negócio. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir
e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Olha que interessante. Então, ninguém recebe o encargo, e aí nós estamos também dentro desse item. Ninguém recebe o encargo, uma missão que não seja realmente capaz de cumprir. A gente pode chegar aqui e achar que o encargo está um pouquinho pesado, mas se nós recebemos, nós somos capazes. Olha lá, as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes. O que é mais importante? A gente pode se perguntar. Será que o encargo de ser pai ou mãe é importante? De ser um professor, de ser um médico? São encargos importantes. Dentro do nosso meio é importante. Será que aquele agente da limpeza na cidade é importante? Importante. Será que aquele porteiro educado, cordial, que instrui corretamente quem ele atende é importante? Então, cada encargo é importante. Agora, pegando no item que o Céu e Inferno está trazendo para nós, ele vai falar dos espíritos mais evoluídos. Então, ele complementa. Vou ler aqui que eu não copiei. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento. O que é isso? Desistir, ficar desanimado, né? Ou comprometimento. Ou seja, a pessoa cumprir de uma forma inadequada. Então, ela se compromete ao invés dela cumprir. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho, olha só, Deus tem um Supremo Conselho. Lembra muito a organização da Terra, assim, de alguns países, né? Que tem os ministros, o presidente, né? Tem aquele conselho ali. Os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus. A chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários. Então, primeiro é o Supremo Conselho, depois chefes superiores, tudo dentro dos espíritos puros. Chefes superiores, que cuidam dos turbilhões planetários, e a outros conferida a direção de mundos especiais. O que são turbilhões? Turbilhões? Acho que é grande quantidade. Turbilhões planetários, vários conjuntos. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos. Então, depois vem aqueles que são responsáveis pelo progresso de um povo. Por exemplo, no Brasil, quem que é o responsável? Ismael, né? Ismael é o responsável pelo progresso do povo brasileiro. A proteção das famílias. Então, cada família tem um espírito encarregado, ou conjunto de famílias. E indivíduos, como é que chama o que é encarregado pelo indivíduo? Guia. Nosso guia, anjo da guarda, espírito protetor, né? Vocês estão vendo que está vindo numa escala assim, né? Já o espírito protetor de famílias, anjo da guarda, não precisa ser espírito puro, não, né? Mas tem que ser um pouco mais avançado do que nós, senão como que vai nos ajudar? Ao impulso de cada ramo de progresso, então cada área de progresso tem também espíritos ali, a ciência, né? A religião, por exemplo, são ramos de progresso. Então, dentro desses ramos, está ali um espírito responsável por aquilo naquela área. As diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. Então, tem os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, né? Então, estão ali coordenando cada área. Então, tem as águas, as árvores, o clima, tem
todos os trabalhadores ali envolvidos. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, com alegria, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Então, no caso aqui, até os próprios espíritos, eles solicitam aquele trabalho, eles se voluntariam. Diferente, muitas vezes, de alguns de nós que fogem do trabalho, né? Ah, tem uma tarefa aqui que está precisando e a gente está... deixa, daqui a pouco eu vou. Ah, e não tem capacidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo convidado, muitas vezes está sendo vista a nossa capacidade, mas por vezes nós duvidamos de nós mesmos. E aí, o que a gente faz com os compromissos? Adia os compromissos, né? Ou deixa de cumprir, deixa a oportunidade passar. Patrícia, quando você fala aí que eles têm o compromisso de cuidar, né, dos fenômenos da natureza, no caso, eles podem interferir em alguma situação? Sim. Por Tipo, exemplo... tufão, alguma coisa para que ocorra uma limpeza? Os chamados flagelos naturais, eles, né, também são produzidos. Tem as leis, né, as leis naturais que já vai seguindo ali. Mas dependendo do comprometimento ali que aquele povo precisa atravessar, né? Jesus, por exemplo, estava no barco com os discípulos, né? E o que ele fez? Acalmou a tempestade. Então, ele interferiu, nesse caso, para acalmar, né? Então, gente, nós vamos levar agora os compromissos em nós, né? Muitas vezes a gente assume determinados compromissos. Alguém já falou isso no início, né? São as provas que a gente escolhe, desde antes da gente reencarnar. E nós estamos ali, selando um compromisso com aqueles a quem a gente vai conviver, a quem nós vamos trabalhar junto, não só na família, né? Mas também no campo coletivo, profissional, comunitário. Então, nós selamos ali um compromisso. E é quase assim, ficamos ali, um unido ao outro, para aquela oportunidade gerar uma cooperação. Não é para gerar um sofrimento. Então, o objetivo desses compromissos é todos trabalharem juntos para o progresso. Então, nós sabemos que todos nós aqui somos filhos de Deus, então, irmãos uns dos outros, e o importante é que nós aprendamos a trabalhar junto e estimular um ao outro ao progresso. Eu sei que dentro das nossas famílias, muitas vezes os irmãos brigam, né? E muitas vezes os pais precisam interferir para que aquilo ali se apazigue e dê continuidade na colaboração e dê continuidade na amizade. Então, é mais ou menos nessa ideia que o Emmanuel vai trazer para nós no livro, no texto que nós vamos ler. Ok até aqui? Então, vamos fazer a leitura e a gente vai parando para comentar. Então, aqui, considerando as elevadas missões dos espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos nos compromissos anônimos que rogamos com ardor em nós e por nós. Então, aqui já está dizendo, nós consideramos os compromissos dos grandes espíritos aí, superiores, como o céu e o inferno trouxe para nós. Mas agora vamos refletir naqueles que nós pedimos. Aqui falou rogar. Rogar é mais do que simplesmente pedir, né? Rogar é quando eu preciso muito. Eu sinto em mim essa necessidade. Então, nós rogamos, pedimos a Deus por nós e em nós.
Agora vamos falar de um aqui, compromisso, que alguém deve ter pedido também. Encontraste o marido ideal e a abastança doméstica. No entanto, recebeste no próprio sangue o filho retardado que te corta o coração por difícil problema. Um dia compreenderás que noutras épocas foi ele o companheiro que induziste à loucura. Que interessante, né? Então aqui está dizendo que essa pessoa encontrou o quê? O marido ideal e a abastança doméstica. O que é a abastança? Condições financeiras bem favoráveis. Ou seja, materialmente está tranquilo. Está falando aqui de uma mulher, provavelmente. Conseguiu o marido ideal. Pode ser a parceira ideal, o parceiro ideal, né? Condições financeiras. E aí veio o quê para o lar? Um filho com dificuldades. E muitas vezes ali vai exigir daquele casal, daquela família, né? Muita estrutura, muita paciência, buscar recursos, né? Não só financeiros, porque nesse caso tem o recurso financeiro, mas recurso de paciência, recurso de compreensão, de compaixão para com aquele filho doente, né? Mas quem é esse filho doente? Caiu ali de paraquedas? É resultado do que nós semeamos. Então aqui está dizendo, noutras épocas foi ele o companheiro dessa mulher que induziste à loucura. Então olha só, muitas vezes nos relacionamentos afetivos, tá na época dos namoros, aí namora um ao mesmo tempo que o outro, ou uma ao mesmo tempo que a outra. E aí, como fica? Aquele que foi preterido ou aquela que foi preterida? Gera um sofrimento? Muitas vezes um sofrimento mental, emocional, que aquela pessoa fica incapaz. E aquele que semeou isso é responsável? É responsável. Então, muitas vezes, naquela existência, aquela pessoa foi deixada de lado, mas ela gerou um compromisso para que ela viesse numa outra existência. Nós estamos falando assim, pode acontecer dessa forma, a causa está ali e eu vou colher lá na frente, em outra existência, recebendo esse espírito que eu abandonei como filho, para gerar através daquele convívio, daquele compromisso, um laço de afeto, porque eu abandonei no passado. Ok? No livro No Mundo Maior, tem um caso que nós vamos relatar, que é de uma mãe que recebe um filho e ele tem uma deformidade física muito grande. Então, aconteceu mais ou menos como aqui. Ela conquistou o marido ideal, teve uma condição material favorecida. Nas primeiras esperanças, quando vem o primeiro filho, né, esperando que tudo corresse muito lindamente, vem essa flor machucada como filho. E aí a espiritualidade, né, André Luiz, vai com Calderaro para visitar, porque no livro No Mundo Maior, gente, tem vários casos. E eles, todos casos de intercessão, uma ajuda que a espiritualidade vem dar em favor de alguém ou de uma família, porque alguém pediu na oração. Então,
teve uma oração intercedendo por aquele que vai ser atendido. E aí, quando eles vão se dirigindo para lá, Calderaro fala com André Luiz: nós vamos agora visitar um companheiro que está sob uma reencarnação muito dolorosa, devido aos compromissos que ele tomou para si. Então, no passado, esse espírito tinha participado de como se fosse uma guerra civil, e ele aproveitou desse envolvimento, desse conflito, para condenar e perseguir vários desafetos pessoais. Então, ele mandou matar muita gente. E passou 2 séculos sendo perseguido por esses espíritos. Nesses 2 séculos, vários deles perdoaram ele, foram seguir em frente, até que restaram 2, que era nessa encarnação como filho dessa mulher deficiente, que Deus, escolheu para que fosse mãe de uma criança assim, porque ela tinha grande capacidade de amar. Esse espírito foi conduzido a esse lar e estava lá no bercinho, com 8 anos de idade, mas com um desenvolvimento de menos de 2 anos. Ele não escutava bem, não enxergava bem, não conseguia falar, nem andar. E aí André Luiz chega lá com Calderaro e vê os 2 espíritos desencarnados, chamados aí obsessores, mas foram vítimas dele no passado, que eram os últimos que restavam. E estavam ali por perto. Aí esse bebê chora, essa criança chora, aí vem a mãe até aquele quarto, retira ele do berço, abraça com ternura, acalma a criança e ela faz uma prece, conversando, na verdade, com Deus a respeito da situação. Então, olha, vou ler para vocês. E todos os dias ela fazia a oração naquele determinado horário. Então a espiritualidade estava se dirigindo para lá porque sabia que era o melhor horário para eles estimularem, fortalecerem, auxiliarem. Então ela abria esse campo para auxiliar ela e a criança. Então ela vai naquela coisa de aquietar o menino, ela começa a conversar como se fosse numa oração. É uma oração, mas como se ela estivesse dialogando, Ela fala assim: por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se, havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta numa facies horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava Súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológio de seres pequeninos? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Aí André Luiz estava junto lá de Calderaro, E Calderaro fala para ele: você deseja responder à rogativa de nossa irmã? Aí André Luiz leva aquele susto, lembra que eu falei de sair correndo da tarefa? Então, aí na hora ele leva aquele susto, fala assim: não, eu não tenho essa capacidade. Aí o Calderaro fala para ele: não, aqui a gente está diante de um torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal.
Nós conseguimos estimular fraternalmente as pessoas, gente? Vocês conseguem? Dar uma forcinha, né? Animar alguém? Aí André Luiz fala assim... aí Calderaro continua falando. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Lembra que a gente leu lá sobre as luzes de cada um, proporcional à capacidade? Então, ele julgava que André Luiz tinha essa capacidade. Ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Aí André Luiz fala assim, agradeci, comovido, a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Aí o Calderaro vai, toca a parte frontal, né, da mente da mãe e começa a falar com ela como se fosse um pai. E diz para ela assim, assim está narrado, sim, Deus não a abandonaria, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? E ela continua como se ela estivesse pensando aquilo, mas estava sendo inspirada. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Olha o compromisso que ela estava assumindo. Não apenas de dar tudo que ela podia de amor e cuidado para aquela criança em sofrimento, como também estava abrindo o campo para receber essas entidades que estavam ali. Aí mais à frente o Calderaro explica que eles iam nascer irmãos e que eles iam se enternecer com o sofrimento do irmãozinho. E a partir dessa compaixão que eles fossem trabalhando, ia se refazendo os laços de desafeto. Olha como Deus trabalha os compromissos em nós. E às vezes a gente olha e fala, coitado daquela mãe. Nossa, como tem um filho difícil. Nossa, como é doente. Não é assim? Porque nós estamos olhando segundo o quê? O presente. Nós não estamos olhando na dimensão da vida futura. E é isso que a gente está estudando no Céu e Inferno, né? É a justiça divina. Por que aquela criança está daquela forma? Ou seja, para aquele espírito que está habitando aquele corpo enfermo, deformado, ele está ali expiando faltas. E se ele bem conseguir conduzir essa encarnação, receber o amparo também que ele precisa, vai se libertar um espírito dali em outra situação. Então, muitas vezes, quando nós olhamos situações no mundo que a gente está e julgamos que aquilo é uma desgraça, na verdade, aquilo é uma graça. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto chamado A Desgraça Real ou A Felicidade Real. E ele trata exatamente disso. Todo mundo fala de infelicidade, todo mundo a experimentou
e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, supõem. Aí ele vai dizer que a gente vê desgraça e infelicidade no fogão sem lume. O que é isso? Sem fogo. Não tem fogão, não tem fogo, não tem comida, né? No credor ameaçador. Aquele que está cobrando uma dívida e está ameaçando a vida. No berço vazio do anjo que sorria. Ou seja, ali tinha uma criança e ela desencarnou. Nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido. Quando a gente acompanha um enterro de alguém querido, para nós isso é desgraça, não é? Na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A gente vê aquelas pessoas nessa prova dura de não ter o que vestir, não ter onde morar, de estarem aí ao relento. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Isso é infelicidade? Se a gente diz sim, nós dizemos com qual perspectiva? Só da vida presente. É isso que o Evangelho vem trazer. É infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira infelicidade, está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem uma consequência funesta, ruim, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Aí ele dá exemplos aqui. Vou revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, aqui no Evangelho vem mostrar para nós que muitas vezes aquela agitação, as noitadas, os exageros, né, que a gente toma na vida material, a gente chama isso de felicidade. Mas qual a consequência disso? Então, para bem avaliar se realmente aquilo é felicidade ou infelicidade, eu tenho que pensar no depois. Qual vai ser o resultado disso que eu estou vivendo? Vai ser positivo? Ok. Se for negativo, então o que eu estou vivendo não é realmente felicidade. É uma aparência. Então, quando a gente fala dos compromissos em nós, começou assim, a aparência de ter dinheiro, uma condição financeira boa, um bom marido, mas e a dor que eu estou vivendo ali? Né? É isso que eu vou precisar lidar, devido às plantações que eu fiz no passado. Dispões de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Quem tem esposa difícil aí? Pode ser esposo também? Ninguém quer falar, né? Porque se a gente fala, a gente também é responsável, né? Qual a minha contribuição para ser difícil? Então, aqui está dizendo, né?
Muitas vezes a pessoa tem títulos respeitáveis, doutor não sei das quantas, doutora não sei das quantas. Já atingiu, assim, luzes no sentido de conhecimento, de titulações, podendo exercer nobres responsabilidades, né, perante a sociedade, mas dentro de casa tem essa dificuldade. Por que será? Um dia compreenderás que em estradas distantes foi ela a parceira menos feliz em cujos pés colocaste lama escorregadia para que resvalasse desamparada na esquina do sofrimento. Então, essa esposa na beira do hospício, né, que é loucura, foi desamparada no passado. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível e intransigente. O que é irascível e intransigente? Aqui essa pessoa tem um pai, está dentro da casa, né? Um pai irascível, que tem muita raiva, explosivo, né? Violento, intransigente, que não é flexível, que não cede de jeito nenhum, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele vive assim por defeitos da educação que lhe impuseste em outra existência. Quando a gente vai lendo isso aqui, não tem vítima, né? Não existe vítima. Todos nós somos responsáveis. Só que na hora que a gente olha só o presente, a gente fala assim, coitado daquela pessoa, que pai difícil, que temperamento violento, e às vezes tem consequências duras. Mas aí é isso que acontece. O que aquela pessoa semeou? Então aqui, defeitos na educação. Então a gente olha para os nossos compromissos, temos que medir até nas nossas palavras, né? Assim, se eu reclamar, será que eu fiz para contribuir que fosse dessa forma? Percebes a grandeza da obra que te responsabilizas, sem achar colaborador que te dê mão no trabalho, arrostando sozinho, encarando, né, sozinho, a obrigação de fazer. Um dia compreenderás que te valias ontem da confiança alheia para tiranizar os que mais chamavam e lutas hoje desentendido para te libertares da violência. Então aqui, está achando muito pesado a sua tarefa, está sozinho, não tem colaboração? Pode pensar nisso, né? No passado, o que é que eu fiz que hoje ninguém vem colaborar, eu tenho que fazer sozinho? Né? Possuis conhecimentos admiráveis e legiões de amigos. Conhecimento admirável e legiões de amigos, que tudo fazem por ajudar-te. Contudo, amargas, penosa anormalidade orgânica, à maneira de espinho oculto. Um dia compreenderás que a mutilação e a deformidade, a inibição e a moléstia constituem remédios nos pontos fracos da própria alma. Então, aqui está falando das doenças, né, graves, as deformidades. Vocês já ouviram falar em Jerônimo Mendonça? Já? Tem livros a respeito dele. Ele foi um dos trabalhadores da Lavra Espírita, né? Da região do Triângulo Mineiro, Ituiutaba. Então, o Jerônimo, antes de se tornar espírita, né, ele era atleta e ele gostava, né, de cuidado físico e olhava no espelho, se achava forte e falava, Tarzan, você tá bonito. Naquela época que Tarzan tava na moda, viu, gente? Porque depois vinha outros, né? Então ele chegava, olhava e ficava se admirando. Falava, Tarzan.
Agora você tá bonito. E aí, Jerônimo, um dia com um companheiro, vamos numa casa espírita, aqui em Tuiutaba, vou te levar lá para você conhecer. Aí era uma reunião espírita que era meio misturada. Era o estudo e reunião mediúnica ao mesmo tempo, que recebia mensagens e às vezes era dirigido para alguém que estava no público. Aí o médium na mesa recebeu uma mensagem, na hora que ele terminou, ele falou assim, não, isso aqui tá errado. Não, é para você ler. Para você ler essa mensagem, o espírito falando, é para você ler essa mensagem porque a pessoa está na plateia, ela precisa ouvir. Gente, mas será? Esse negócio deve ser enganação. Aí o médium levanta na mesa e fala assim, gente, não é brincadeira não, viu? Essa mensagem aqui é pro Tarzan. Aí todo mundo achou graça. Aí o Jerônimo tava lá, né? Nunca tinha ido. Levantou e falou assim, é meu apelido. Então tá. Aí o médium pegou e leu e falou assim, Jerônimo, veio essa mensagem para você. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai atravessar a floresta da dor. Algum tempo depois ele estava tetraplégico e foi trabalhar na seara espírita, sendo um grande palestrante. Divaldo Franco conta que o Jerônimo fazia, né, as preleções dele e assistia também às palestras do Divaldo. Aí o Divaldo falava e suava e o Jerônimo falava assim, Divaldo, você fala e sua e eu é que sai carregado. Nunca perdeu a alegria de viver. Era jovial, portador de uma inteligência brilhante e excelente conferencista. Conseguia imitar a minha voz quase à perfeição. Muitas vezes, na Casa Espírita da Prece, em Uberaba, quando ela estava repleta, ele começava a falar num tom alto e as pessoas diziam, o Divaldo Franco. Depois ele gargalhava e dizia, não, por enquanto é o Jerônimo Mendonça. Quando eu terminava palestras no Triângulo Mineiro, que ele ia sempre, a hora da saída, ele me dizia assim, ei, Divaldo, tu falas e transpiras e eu saio carregado. Porque ele realmente foi aquele que, tendo recebido o dom da charrua, segurou-a e levou adiante. É modelar. Depois de desencarnado, ele apareceu-me uns 15 dias. E jubiloso eu não reconheci. E ele me disse, Divaldo, você não faz ideia da felicidade de poder ver e de poder locomover-me. A cegueira e a paralisia ficaram no corpo daquele que tanto devia. Agora estou feliz. Portanto... Porque ele era carregado na cama mesmo, né? E ele fazia palestras deitado, por isso ele é chamado de gigante deitado, porque ele era muito grande, ele era um Tarzan, né? Ele era muito alto, muito grande. E era uma pessoa jovial, alegre, não se prendeu à experiência da dor. Ele segurou no cipó da fé. Então, os compromissos que estavam ali, nele, marcados na deformidade física, como nós acabamos de ler, estavam sendo superados espiritualmente. Uma repórter um dia perguntou para ele, Jerônimo, o que é a felicidade? Minha filha, para mim é virar de lado. Não conseguia virar de lado. Para ele era felicidade. Então, aquilo que a gente está conversando sobre felicidade e infelicidade. Desfrutas mediunidade notável e não consegues outro mistério que não seja o consolo e o apaziguamento na própria casa. Um dia compreenderás que carecias de longo tempo, desempenhando a função de bússola viva para alguns poucos viajantes do mundo, arrojados por ti mesmo nas trevas das grandes provas. Então, a pessoa tem uma grande mediunidade, mas ela está ali no círculo doméstico. Quem ela consegue estimular e ajudar é só o pessoal ligado a ela. Mas por quê? Está dizendo aqui, né? Ele precisou ficar ali, porque no passado ele desvirtuou muita gente. Acalentas projetos superiores, exaltando anseios de ascensão e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo
dobrando a cerviz sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Alguém faz isso em casa? Ah, estou lá com um projeto bacana na minha cabeça, eu quero realizar, eu gosto de arte, mas eu tenho que lavar as caçarolas, as panelas, lavar a roupa no tanque. Não posso ir lá fazer isso. Mas por que eu tenho que ficar nisso? Um dia compreenderás que para sermos livres é preciso escravizar-nos por algum tempo ao pé daqueles que por algum tempo nos foram também escravos. Então, se a gente está ali nos trabalhos domésticos, também é porque nós estamos servindo uma pequena comunidade que no passado nós fizemos ela de escravos. Não é interessante? Pode falar? Como estamos evoluindo mesmo, né? Mesmo na dor, esses compromissos acabam se tornando mais coletivos hoje em dia. Antigamente a gente via que as doenças de dores maiores eram câncer, né? E nós estamos vivendo um momento que as comunicações trazem individualidade, mas também as doenças emocionais e mentais têm aumentado. Sim. Então, de uma maneira geral, seja de maneira às vezes errada, não, as legislações mudam, a inclusão, né? Porque antes era tudo guardado, né? Entre quatro paredes. Hoje não. Hoje a gente tem que conviver com isso para justamente a gente poder estar dando um pouquinho de carinho da gente. Porque na maioria das vezes as equipes são de todos. Né? E as provas são de todos, as dívidas são de todos. Sim. Então, assim, uma escola é pesada, porque tem alunos hoje em dia, né, de inclusão, mas aquele ambiente que está aqui uma criança que às vezes a gente pensa que não vai se desenvolver, receber o afeto e a comunhão daquele todo, está se desenvolvendo. Sim. Então, a gente tem que se preparar, principalmente, a própria legislação a gente vê da criança, do adolescente, do idoso, né? Para poder cada um de nós estar fazendo a nossa parte, porque cada vez mais essas doenças de depuramento mental, elas vêm se eclodindo mais. E é interessante você pontuar isso, porque muitas vezes essas doenças não vêm de nascimento, elas são adquiridas. Às vezes, nas provas que cada um vai atravessar, como o Jerônimo, ele teve um acidente e ficou tetraplégico. Ele não nasceu assim. Então, muitas questões de saúde, elas vão ser, entre aspas, adquiridas. Então, a pessoa, às vezes, teve uma vida dentro do comum e da normalidade, né, dos potenciais do corpo físico, 30 anos da vida dela. Aí, de repente, acontece algo. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, um amigo, né? Naquele grupo que aquela pessoa está inserida, todos ali têm algum compromisso com aquilo. Eu posso não ter sido o fato gerador, mas eu posso ter colaborado. Porque o que a gente vê de sofrimento dos espíritos, né? Tem uma pergunta que eu vou trazer aqui do Livro dos Espíritos, que fala por que os espíritos inferiores, vou trazer ela de uma vez. Vou até pular aqui para ela. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Então, os espíritos inferiores, olhando aqueles aqui chamados de justos, né? Que estão já felizes, eles compreendem essa felicidade? Eles sabem por que existe aquela felicidade? O que vocês acham? Compreendem a felicidade do justo? Ninguém vai dar o palpite? Acho que dependendo do grau de inferioridade, não. Ele vai achar que é muito injusto ele estar numa condição inferior e ver outro como se fosse um privilegiado de Deus, né? Ele talvez em alguns casos, sim. Agora, olha só, para nossa surpresa, a resposta da espiritualidade é sim. E isso lhes é um suplício.
Eles entendem, mas para eles é um suplício, é um castigo ver o outro feliz e eles estão infelizes. Porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Então, quando eles veem um espírito recebendo a felicidade por mérito, por justiça, né, que a gente já viu aqui que não tem nada de privilégio, eles se sentem mal porque se veem privados por culpa deles. Mas olha só o que resulta disso. Daí resulta que o espírito liberto da matéria, ou seja, já desencarnado, aspira à nova vida corporal. Pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração do seu suplício. Então, ele vê os espíritos felizes, ele sente que ele está privado dessa felicidade por responsabilidade dele, e já desencarnado, o que ele deseja? Uma nova vida na matéria, uma nova chance para... Ele sabe que se ele empregar bem essa nova chance, se ele aproveitar bem essa nova encarnação, ele vai subir, né, de nível e poderá também chegar a essa felicidade. Vai diminuindo a duração do suplício dele. É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas. Então, olha só, o espírito reconhece que ele está infeliz por responsabilidade dele. Aí ele pede uma nova oportunidade para renascer, para diminuir a infelicidade dele, ele empregar bem os esforços dele na nova vida. E para isso, ele solicita as provas, que ele sabe que vão ajudá-lo a alavancar isso. Então, ele solicita o filho doente, o marido difícil, o pai irascível, ele solicita a mediunidade. Tudo isso que a gente acabou de ler, que são provas. São provas. E aí o Livro dos Espíritos fala para a gente, ó, que é essa pergunta aqui. Quando na erraticidade, ou seja, nós estamos no mundo espiritual entre uma encarnação e uma próxima, estamos lá, no intervalo. Erraticidade é esse intervalo entre uma vida que acabou de existir, fomos para o mundo espiritual, mas sabemos que vamos ter uma nova vida. Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A gente tinha previsão do que ia nos acontecer? O que vocês acham? Pergunta 258. Vamos lá nela. Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Gênero de prova não significa saber as minúcias do que a gente vai passar na existência da Terra, porque as minúcias, os detalhes, dependem das nossas ações. Então, eu escolho o gênero de prova. Aí eu vou vir, reencarnar, e a minha existência inteira eu vou desejar uma parceria e não vou ter. Uma parceria afetiva. A minha prova vai ser essa. Vai ser lidar com esse estar sozinho, sem a parceria afetiva. Eu escolhi o gênero de prova de ter filhos, ter uma família. Escolhi o gênero de provas de ser médico. E vou ter que ser médico da Cruz Vermelha, vou viajar os países todos que estão em guerra, eu estou lá. Então, o espírito no plano espiritual escolhe o gênero. Agora, chega aqui, nós vamos fazendo as decisões, usando o livre-arbítrio, e conforme as nossas decisões em cada situação, vai gerando outras circunstâncias. No livro Os Mensageiros, né?
nós podemos ver nos capítulos iniciais a história de vários espíritos que vieram para a Terra para serem mensageiros, para cumprir missões, dando estudo, né, Augusto? Fazendo aí as atividades de mensagem, de transmissão da mensagem, ligadas ao campo espiritual. E vários deles relatando na espiritualidade o quê? Seus fracassos. Chegaram aqui, não conseguiram fazer valer a escolha que eles fizeram lá. Foram fazendo outras escolhas. Aquilo assim, não, isso agora não, né? Deixa para depois. Então tem o Otávio, que era para vir e não ter o casamento na trajetória dele. Ele chegou, aí ele se envolveu com uma moça, engravidou, casou e deixou de auxiliar vários espíritos que ele tinha se comprometido. E outros que vieram com dons mediúnicos e ao invés de usar a mediunidade em favor do próximo, ficou, eu quero saber meu passado, porque a pessoa tinha recordações de vidas passadas, mas aí ela ficou a encarnação inteira buscando o passado dela. Perdeu a oportunidade. Então, quem quiser ler no livro Os Mensageiros, acho que os 5, 6 primeiros capítulos, são histórias de pessoas que vão lá e tem é como se eles estivessem fazendo terapia de grupo, em que eles se reúnem e vão contando as suas histórias. E os outros irmãos que vão ouvir falam assim, não fica desanimado não, porque também vai ter um jeito. Eu também, aconteceu de eu deixar para trás, mas eu estou indo em frente. Não é assim, gente? Que a gente viu aquela figurinha ali, ó. Todo mundo dando a mão um para o outro para cumprir o compromisso. E assim consegue ir caminhando. Para a gente finalizar, eu trouxe uma passagem do Evangelho. Vou pular aqui um pouquinho, tá? Vou até fechar aqui, porque senão vocês vão... Essa passagem está em Lucas, né, no capítulo 10. E Jesus estava com os discípulos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, era um doutor da lei, então era do grupo dos fariseus, tentando-o, ou seja, estava fazendo um teste, né? Com Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? O que vocês acham que Jesus respondeu? Vários mandamentos. Porque tem duas passagens. Uma em que o jovem rico, né, um mancebo rico, pergunta para Jesus, né? Que bem farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, cumpre os mandamentos, né? Aí ele fala assim, isso eu já estou cumprindo desde a minha mocidade. Aí ele fala assim, então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e vem e segue-me. Não é essa história, tá, gente? Aqui é um doutor da lei. Quando fala doutor da lei, ele já sabe. Ele já tem conhecimento. Aí Jesus respondeu, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu certinho? Nota 10. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Foi a resposta de Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Vocês acham que ele sabia? Então, essa passagem aqui
ela vem trazer exatamente para quem já sabe. Tem alguma relação com a gente? Tem muita coisa que a gente já sabe. Faze isso que você já sabe e viverás, terás a vida eterna. Aí Jesus conta para ele, sabe o quê? A parábola do bom samaritano, porque ele perguntou quem era o próximo. E aí, todo mundo conhece? Então, desce um homem de Jerusalém para Jericó, foi vítima de bandidos, salteadores, deixaram ele caído, semi-morto. Aí vem um sacerdote, não é isso? Passando por ali, olha ele de longe. Depois vem um levita, que é aqueles que carregavam as tendas, né, para os cultos. Também passa de longe. Depois vem um samaritano. E o que ele faz? Vai ali, deita vinho e azeite nas feridas, leva ele para uma hospedaria, dá um dinheiro para o dono da hospedaria, cuida dele, na volta eu te pago o que você gastar a mais. Quem foi o próximo? Aí, o doutor da lei é aquele que efetivamente ajudou, teve compaixão do próximo. Faze isso e viverás. Então, Emmanuel trabalha essa pequena passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 157, chama Faze isso e viverás. E ele termina falando que essa mesma cena do doutor da lei questionando o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ela acontece, se repete diariamente em muitos setores. O que eu faço para eu atender bem alguém? O que eu faço para eu ajudar essa família? O que eu faço para me ajudar? E assim, a gente fica pedindo ajuda. Olha o que o Emmanuel fala. Grande número de aprendizes, alunos como nós, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. A gente já sabe a resposta, mas a gente tem medo de assumir o encargo, o compromisso. E aí termina o seguinte: se já foste banhado pela claridade da fé, viva. Se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do Divino Mestre. Faze isso e viverás. Então, aqui no finalzinho, né? Bendize as dores desconhecidas que te pungem, silenciosas. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente na vida espiritual e que muitas vezes exerces chorando na terra, na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam à face das tuas atividades, supostamente insignificantes e humildes, ainda mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Aqui lembra bem as bem-aventuranças de Jesus, né? Bem-aventurados os que choram serão consolados, que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, vem terminando dessa forma. Então, vamos lembrar desse alerta, né, que Emmanuel traz para a gente, que a gente já tem conhecimento, temos os nossos compromissos e vamos agradecer. Eles é que vão nos ajudar a nos elevar. Então, gente, agradecendo, né, a paciência de vocês. Vamos fazer a prece, depois vou dar um recadinho. Divino Mestre, mais uma vez, nos colocamos agradecidos
pela oportunidade de refletir no teu Evangelho, à luz do Espiritismo. Que possamos, Senhor, fazer valer os compromissos que assumimos no plano espiritual, para que eles possam nos auxiliar na nossa redenção. Que a tua paz nos envolva neste dia, nos acompanhe no retorno aos nossos lares e às nossas atividades. Obrigada, Senhor. Assim seja.